Ministra, a gente está agora em 2026 com uma média de 4 feminicídios por dia, né? Agora, assistindo o noticiário antes de recebê-la, contaram outro caso escabroso aqui no interior de São Paulo e todo dia que a gente amanhece tem outro, né? Como é que a gente faz para que o Estado deixe só de resolver isso depois que a violência já aconteceu? Como que a gente vai antecipar do Estado chegar antes? Bem, então, Fernanda, na verdade, acho que esse é um dos maiores desafios atuais, né? Do Estado brasileiro, da sociedade. Acho que uma primeira questão é a gente entender que essa situação de violência, que sempre existiu e que foi naturalizada, enfim, é preciso que a gente tenha a devida noção, né, da dimensão estrutural que ela tem, né? E como nós temos que, então, criar estratégias para enfrentar isso, né? Enfrentar uma questão estrutural no Brasil nunca é fácil, né? Nós temos o racismo aí, nós temos homofobia, transfobia, nós temos preconceitos de toda a natureza e, inclusive, em relação à questão da mulher, né? A gente fica repetindo que isso é resultado de um processo, né, desde o do patriarcado, das humanidades, na verdade, né? É uma questão planetária. Nós estivemos lá agora na CSW e a gente viu que é a Comissão das Mulheres, o maior evento mundial de mulheres da ONU, e vem gente, não é, de todos os países, e não encontramos nenhum país que dissesse lá não tem feminicídio, lá não tem violência contra a mulher. Então, essa é uma questão mesmo crucial, é uma questão de causas estruturais, pelo machismo, pela misoginia, e é claro que, dependendo da conjuntura, isso vai se aprofundando, né? No Brasil, a gente viveu, né, um período muito difícil. Se a gente pensar nos dados, o que era antes, né, e depois do período de 2016 a 22, já tem estudos demonstrando isso, não é? Que quando um governo, quando ele próprio não cuida das vidas, né, como aconteceu nesse período, quando estimulou o uso de armas, quando é, desvalorizou, desprestigiou, ofendeu muito as mulheres, né? Um presidente que diz que quando nasce uma menina é porque houve uma fraquejada, ou seja, a gente já pode imaginar o que esperar, né, de um líder desse, porque claro que todo mundo, quando elege alguém, independente de ser o meu candidato, a minha candidata ou não, se eleito, a democracia exige que seja respeitado e que a gente aposte que faça um bom governo, um bom mandato sempre. Isso, infelizmente, não ocorreu. O Brasil, de 2016 a 22, ele foi destruído, todas as políticas públicas, todas, não só desfinanciadas, não só interrompidas redes de serviços públicos já em funcionamento, mas também houve uma ruptura com o Pacto Federativo, com os estados e municípios, né? Houve um atraso muito grande naquilo que a gente já podia ter avançado. Então, eu fiquei de 2004, 5, 6 e 7. Depois, de 2010, eu fui ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E agora, depois participei da transição. Na transição, eu vi bem o que tinha acontecido nos ministérios, e a tentativa do governo passado ter acabado com todos os conselhos, com as conferências. Então, não se queria diálogo, não se queria Aliás, foi a participação. primeira tentativa deles, né, ministra? Foi o primeiro ato. Exatamente, exatamente. Então, esse contexto, ele precisa nos orientar, né? Para a gente retomar e dá muito trabalho a gente reconstruir. Fica mais caro, demora mais tempo, a gente atrasou no tempo, porque, né, imagina, extinguir os ministérios da Previdência, do Trabalho, Desenvolvimento Agrário, Cultura, Esporte, e a própria estrutura de política para as mulheres. Então, quando o presidente assume, cria o Ministério das Mulheres já para demarcar
o seu compromisso com uma política que é intersetorial, né? E aí, quando você diz como é que a gente faz para chegar na frente, me parece aí que são duas grandes dimensões. Uma dimensão é o Brasil assumir mesmo essa perspectiva de conectar, né, esta realidade com esta formação machista, misógina, com essa cultura. Se a gente não quebrar esse ciclo, se a gente não quebrar, né, esse modo de agir, né, e que outro dia o próprio presidente Lula disse, quando ele assistiu uma oficina do Papo de Homem no Conselhão, ele disse: olha, é impressionante, porque tem coisas que os homens falam e fazem que eles nem têm ideia de que aquilo é uma atitude machista, não é? Às vezes um comentário, uma análise. Então é isso, quer dizer, primeiro é romper mesmo, é quebrar esse ciclo, não é? E ter a devida noção do que nós falamos, o que é que seja igualdade de gênero, e eu nunca descolo igualdade de gênero, de raça e etnia, porque eu acho que é isso que a gente precisa para complementar, né? E isso depende de formação, depende de estar na educação o tempo todo, nos currículos escolares o tempo todo, desde criança até adulto. Depois eu vou contar o que nós estamos fazendo para isso. E significa a própria mídia, a imprensa, todos os meios de comunicação falarem sobre isso, não é? Valorizarmos as e os especialistas nessa área para que o Brasil tenha um clima, como eu estou sentindo que agora está acontecendo, não é? A partir do momento que o presidente Lula lança o Pacto Brasil contra o feminicídio. Então, esse é um campo. O outro, o Estado chega antes quando ele estrutura o município, o governo estadual e o governo federal, né? Nós precisamos, a gente tem experiências incríveis, nós temos municípios que estão há mais de um ano sem feminicídio, Niterói, por exemplo, Cabo de Santo Agostinho, lá no Pernambuco, a gente vai um pouco monitorando. E isso acontece quando há uma decisão política do prefeito, da prefeita, né, da liderança, e quando tem um investimento nessa rede de proteção, seja desde do estímulo para as mulheres denunciarem, mas para denunciar ela tem que ter segurança, ela tem que ter confiança, ela tem que saber que ao denunciar vem um procedimento posterior que a contemple, que a proteja, né? Até as medidas protetivas que têm que ser muito rápidas e acompanhadas, né? Até o engajamento dessas mulheres em projetos locais, atendimento nas unidades básicas de saúde, nos CRAS, CREAS, na escola, no mundo do trabalho. Ou seja, a rede de políticas públicas funcionando em escala, esse foi meu aprendizado no Fome Zero, quando a gente deu escala para o PAA, para o Bolsa Família, para o Pronaf, as coisas mudaram. Então é isso, assim, eu acho que o Estado chega quando ele reconhece que tem uma questão estrutural e quando ele responde com uma rede de serviços adequadas à quantidade e à característica de cada município. Entrando no que a senhora acabou de falar, que já era um pouco da pauta que a gente queria trazer, de como essa forma que o Estado entra, né? E recentemente esse pacto entre os três poderes que vocês lançaram, o presidente lançou junto ao Ministério, junto aos três poderes, né? Como uma resposta. Eu queria juntar aqui duas perguntas para a senhora. Assim, na prática mesmo, depois desse pacto lançado, vamos dizer assim, qual seria a primeira mudança concreta que uma mulher em risco vai perceber nesses próximos meses aqui no país, depois desse conjunto de atitudes, de ações que o governo lançou, que é esse primeiro passo, né, de monitoramento e de ações. E a outra coisa é que a senhora tem dito que não basta ter lei, é preciso que, né, todo o sistema cumpra o protocolo de gênero. Meio que o pacto traz isso,
Mas hoje eu gostaria de perguntar para a senhora onde hoje o sistema, na sua opinião, mais falha nessa abordagem? É na polícia, no acolhimento da vítima, é no judiciário, é na assistência, ou é de fato nessa articulação entre tudo e a gente precisa seguir a partir de um ponto zero, digamos assim, para Ok. iniciar isso? Ok, Guto. Bom, primeiro dizer que no Brasil nada é simples, né? Uma Né? coisa é a gente pensar na aplicação de uma lei ou de um projeto numa capital, né, onde tem já instalado uma rede de serviço. Outra coisa é pensar como é que nós vamos aplicar isso num município ribeirinho que fica a pelo menos 12, 15, 20 horas de barco de um município que tenha qualquer tipo de serviço, né? Às vezes até muito mais, né? Então, primeiro isso, são 5.570 municípios com características muito próprias, e o que a gente observa é que quando há, no caso, um governador, porque o nível federal ele cofinancia, ele coordena, ele propulsiona, ele impulsa, né, iniciativas. Quando há um governo democrático e popular, como é o governo do presidente Lula, né? Quer dizer, ele dá essa condição, ele se abre, ele escuta, ele ouve, ele conhece, ele viaja. É isso que o presidente Lula cobra sempre da gente. Vocês não têm que ficar nos gabinetes, mas têm que ir para a rua para entender como é que funciona o Brasil cada vez mais. E isso tudo mudou muito. Essas realidades vêm mudando a cada período, né? E aí, essa é uma questão. Então, que a gente, além de conhecer, quer dizer, os governos estaduais que têm a função de coordenar, do ponto de vista do Estado, de cofinanciar, de monitorar, de ter sistemas de informação, de fazer formação, política de capacitação, né, é preciso, quanto mais o Estado estiver preparado e topar fazer isso, melhor, né? A segunda coisa é o seguinte: o Pacto Brasil contra o feminicídio pelos três poderes, ele é uma primeira iniciativa do nível federal. Então, juntamos legislativo, executivo e judiciário, criamos um comitê interinstitucional, estamos nos reunindo para dizer o que cada um faz e o que cada um deveria estar fazendo melhor, né? E depois, obviamente, ir fazendo essa articulação com os estados e municípios. Tem sido muito interessante, porque eu fiz uma maratona semana passada pelos municípios aí de Piracicaba, Hortolândia, Campinas, São Bernardo, São Paulo, e já assim, municípios que se o executivo não tomou a iniciativa, o legislativo tomou, no sentido de criar um fórum, de criar uma articulação para juntar os três poderes. E é isso que a gente precisa. Então, se isso pega, né, assim, a gente, claro que vai avançar. Então, por exemplo, primeiro, o que já mudou? Já mudou que essa articulação está sendo convocada, né? Nós estamos nos sentindo muito mais, vamos dizer, muito mais abertas, muito mais tranquilas, muito mais em condição de cobrar de cada poder, seja do legislativo, que as leis não sejam engavetadas, ao contrário, que elas sejam desengavetadas. Agora está saindo uma lei amanhã no Senado, né, uma votação importantíssima para criminalizar a misoginia. Então, E é claro que a gente sente que o clima também precisa mudar. E é ia te isso que eu perguntar isso, tenho essa coisa. marcado. Oi? Desculpa te interromper, mas é porque eu queria muito te perguntar isso. Assim, o clima está mudando, né? Assim, a discussão está tomando conta do país e isso ajuda também, né? Muito. Impulsiona o ministério a ter esse espaço, não só o espaço, mas a validação, né? Olha só, o que eu tô fazendo Exatamente. aqui é muito sério, né? Não é? Muito séria. Exatamente. É assim. Então, assim como quando nós passamos a tipificar em 2015 o feminicídio, isso foi muito importante do ponto de vista da legislação, mas é claro que não é só a legislação, só que quando a gente põe na lei,
e num Estado democrático de direito, eu carrego sempre a Constituição de 88, precisa estar na lei para a gente poder cobrar. Então, né, não há direito sem estabelecimento, sem inscrição de qualquer conteúdo na lei. É preciso que, de fato, haja a responsabilização, a prevenção, essa mudança de cultura. Então, me parece que esse é um dos temas que agora está na boca do povo, né? Quer dizer, isso que eu posso dizer. Eu já sinto que em muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo, porque foi de dezembro para cá, né? Isso aconteceu. E a constituição do comitê é muito recente, então nós ainda estamos mapeando isso. O que está funcionando, o que não está. Por exemplo, a operação que o Ministério da Justiça fez prendeu 5.000 homens. Então, isso é né, uma conclusão, é uma ação já muito peremptória de que nós vamos atrás dos agressores, agressores que estavam há 20 anos foragidos e com mandado de busca e apreensão. Então, isso já foi uma demonstração. A outra é que agora essa mudança no uso da tornozeleira, que não precisa ser só o juiz, que o próprio delegado pode colocar tornozeleira diante de um fato, diante de um agressor, naquele município não tem a vara, né, a vara adequada, a vara do juiz judicial para tomar essa medida, o próprio delegado pode tomar. Né? Então, assim, outro dia, quando aconteceu aquele caso do desembargador em Minas, eu conversei com algumas juízas e promotoras, eu fiz uma reunião online rápido para entender o que era aquilo, e elas disseram, olha, existe um protocolo de gênero que todos os magistrados têm que seguir. Quando não segue, né, eles se acham no direito de tomar atitude pela leitura moral que eles têm da situação, que foi o que aconteceu. Então, também, né, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é um órgão que será muito importante nesse processo. Eu já pedi uma reunião, devo participar nos próximos dias de uma reunião do Conselho Nacional de Justiça, exatamente para dizer isso, porque é o seguinte, tem uma linha, né, tem uma linha de funcionamento, desde a mulher que sofre a violência até cada serviço que ela passa, o que tem de lei para protegê-la, o que tem de serviço local para atendê-la, para acolhê-la, e o que tem de procedimentos do judiciário. Nós temos um problema sério que é mesmo a própria visão, muitas vezes, da polícia, do policial, né, da policial. Primeiro também que nós temos poucas mulheres que sejam policiais, promotoras, juízas, e é claro que quando a mulher age, quando tem uma mulher, as próprias mulheres que são agredidas, que sofrem violência, elas sentem um outro nível de acolhimento e de entendimento, e elas têm muito mais confiança, liberdade. Outro dia eu cheguei lá no 180 para visitar, e elas me disseram, ministro, nós estamos com um caso aqui, temos que resolver, que é o seguinte, tem uma mulher indígena lá no Amazonas, ela está lá na delegacia, e o delegado está insistindo com ela que ela não faça denúncia, perguntando quanto ela ganha, se ela tem autonomia econômica, se ela vai poder se manter, se não será pior. Então, ainda nós temos aquilo que eu disse, né, que a gente precisa radicalizar nessa visão do entendimento do direito das mulheres a serem livres, não serem mortas, não sofrerem violência. Então, eu não tenho dúvida que esse pacto já está trazendo, né, na prática. É claro, falta muito, porque, como eu disse, cada município tem né, uma característica, tem um mundo, é um mundo à parte, e também porque tem autonomia. Então, não é o presidente Lula, ou o Fachin, ou o Alcolumbre, ou o Hugo Mota que vão poder dizer para os estados o que eles têm que fazer. Há autonomia entre os poderes, mas eu tenho a minha impressão é que eles não vão ter escapatória, entendeu? Porque tanto no nível federal
né, quanto na imprensa. Quer dizer, a gente está criando esse clima para que as pessoas e as autoridades façam. E, Não sei se eu ministra, respondi. Responde. respondeu, foi até além, quase chegou nas outras perguntas que a gente tem que fazer. Inclusive, assim, vou ser bem direta, porque a senhora mencionou, né, na conversa que está tendo até agora, sobre articulação com os demais ministérios, né, que eu imagino que esteja acontecendo, dado o tamanho do pacto, né, e junto com isso, mas aí externamente, né, e a relação com o movimento de mulheres, essa sua agenda aqui por São Paulo, por exemplo, ela foi anunciada e divulgada por várias organizações feministas, recebi de várias mulheres do PT, Marcha Mundial das Mulheres, quer dizer, o movimento acho que está querendo Sim. atuar junto, estar junto do governo nessa batalha, não? Não há dúvida, Fernanda. Foi muito importante porque todas as minhas agendas foram mesmo, né? Eu fiz algumas agendas, por exemplo, eu participei da abertura da Caravana da Cidadania, eu fui lá no Sindicato dos Metalúrgicos para lançar, junto com o presidente Moisés, uma cartilha para os homens. Então, foi uma atitude muito legal que o sindicato teve, e eu já me comprometi a enviar, né, para vocês também uma cartilha dessa para pôr no Brasil inteiro, porque é disso que se trata, né? Os homens, meninos e homens, vão ter que aprender um outro jeito de se relacionar, de entender, de compreender essa convivência com as mulheres. Mas, e aí, o resto, assim, sempre, seja em Campinas, aonde eu fui, pela Câmara de Vereadores ou pelos movimentos sociais, eu me encontrei com os movimentos. Isso foi muito legal, né? A gente vê o engajamento, o interesse, a necessidade que os movimentos têm de sentirem que há uma direção, que há um caminho e que a gente precisa dividir as nossas tarefas, não é? Vou voltar agora para São Paulo no sábado. Eu tenho 3 agendas em São Paulo, duas de manhãs e uma à tarde, para reunir mulheres dos movimentos. Insistiram muito para eu ir, eu vou, apesar de ser sábado, mas eu vou, não é? E é isso mesmo, eu sou a presidenta do Conselho Nacional de Direito das Mulheres, e nós temos a grande parte desse conselho são da sociedade civil, não é? Então, as mulheres de todo o Brasil participam, e a gente tem dado para o Conselho um peso importante. Nós temos também aqui no Ministério 10 fóruns de mulheres, mulheres das centrais sindicais, mulheres quilombolas, indígenas, cada grupo, né, é um fórum. Fórum das pescadoras e marisqueiras, fórum das catadoras, fórum das pessoas com deficiência, agora implantando um fórum das mulheres idosas por vontade e pressão delas, né? Elas querem esse fórum das mulheres idosas, enfim. E esses fóruns também, né, é uma forma da gente escutar, da gente dialogar com as mulheres do país todo. Então, eu acho que é um momento mesmo, eu tenho dito isso para elas, né? Como elas estão em cada estado, estão nos municípios, o que eu sinto às vezes é muita fragmentação, sabe? Eu sinto que às vezes um grupo de mulheres, tem 10, 15 mulheres, elas fazem uma coisa muito legal, mas isolada de outro grupo que faz outra coisa, outro grupo que faz outra coisa. Eu fui lá na Casa Laudelina, por exemplo, Laudelina dos Campos Melo, em Campinas, e é um trabalho incrível que elas fazem com as mulheres. Inclusive, lançaram agora meus. Pega para mim aquele livrinho da maternagem. Maternagem e o Mundo do Trabalho. Uma produção muito legal que fizeram com a Unicamp. Fala para a Carol. Com a Unicamp. Então, assim, tem muita coisa legal acontecendo. O que eu acho é que a gente precisa juntar, porque o Brasil é tão grande, né? E cada município, por exemplo, Campinas é um município imenso, de quase 1.200.000 habitantes. Então, o que a gente não pode é fragmentar e nem disputar entre si. Então, eu tenho feito um esforço de tentar juntar, né, esses grupos e esses movimentos sociais
para que a gente tenha uma pauta ou a gente priorize 2, 3, 4 agendas e amplie, né? Como eu disse, eu aprendi muito que se a gente der escala no Brasil, as coisas acontecem, e se não, não acontecem, né? Assim, demora mais. Olha aqui, ó, só para vocês verem. Esse livro aqui, ó, A Maternagem e o Mundo do Trabalho, mostra o que significa as mulheres em todos, as mulheres trabalhadoras domésticas, as mulheres da rua, as mulheres migrantes, as mulheres com deficiência, elas falam de todas. Foi um trabalho muito bem feito que vale a pena aí Totalmente em vocês consonância com até o momento, né? conhecerem. Totalmente em consonância com o momento, né, ministra? Da luta, Exatamente. da escala, da autonomia, e etc. Isso mesmo. Por falar em Querer. formação, né, que é o que essa cartilha aí vai gerar, né, formação, a senhora também está com coisas previstas para a área do ensino, né, vai ter uma assinatura com o MEC, então eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa Lei Maria da Penha vai A à escola, isso mesmo. escola. É. É sensacional. Então, esse é assim, esse é um sonho, né, que todas as políticas públicas têm e que a gente acredita. Toda vez que a gente vai falar de um tema, a gente diz, nós temos que atacar na educação, porque, sem dúvida, a educação é um fio, né, que toma a criança desde quase bebê, quando ela vai já para o berçário, até a vida adulta, né? E aqueles que nem estudaram buscam acesso aos cursos de alfabetização, enfim. Então, é por isso, também na nossa área, não há dúvida de que, se o campo da educação for assimilado pelos seus gestores, pelos seus órgãos que gerenciam a educação, pelo tipo de formação que se dá, não tenho dúvida que a mudança cultural, a mudança de paradigma vem daí. Então, uma das primeiras decisões nossas foi procurar. Eu trouxe aqui para a equipe uma ex-reitora lá da universidade onde eu moro, em Londrina, Paraná, a professora Lígia Pupato, e dei para ela essa tarefa. Você vai articular com as universidades, né, e com o Ministério da Educação uma série de iniciativas. E nos reunimos com o ministro Camilo algumas vezes e com as secretárias nacionais, secretários, e uma primeira reivindicação mesmo, que eles já estavam se preparando para fazer, é a regulamentação da Lei Maria da Penha Véia Escola, né, que desde 2023. Isso precisa chegar. No governo passado, ao contrário, né, isso foi retirado. A palavra gênero não podia ser usada mais. Quando eu cheguei no ministério, eles disseram, ministra, no Congresso nem gênero alimentício a senhora pode É falar. uma loucura, Então, não podia falar nem de gênero literário, né? Não podia usar a isso. palavra gênero. É muito. Gênero, em hipótese, em nada, Então, isso agora, né, a gente quebrando aí, se aproximando, enfim, dialogando, não há dúvida que essa né, a lei está sancionada e nós vamos fazer com que ela chegue em todas as escolas, porque isso muda tudo, quando as crianças entendem o que é isso e que é uma lei, como é que funciona. Então, essa é uma questão. A outra é que agora, dia 25, nós vamos assinar um protocolo com todas as universidades federais, estaduais e institutos federais do Brasil, para que cada universidade tenha uma política de prevenção e atendimento às estudantes e às servidoras das universidades. Não é? Como em todo espaço, público, privado, há também processos de violência, de assédio, de estupro, enfim, todo tipo de violência, né, de importunação, nas universidades também. Né? E Também. claro que a universidade, como o próprio nome diz, como ela contempla todas as áreas das profissões, ela também traz gente de todos os lugares. Uma universidade, ela abre, né, para receber jovens do município e de toda a região. Então, elas cobrem o Brasil, ainda mais
todo o governo do presidente Lula, nós temos ampliação de universidades e dos institutos federais, que são fundamentais. Então, Sim. esse protocolo, ele vai estimular campanhas permanentes nas universidades, nos planos pedagógicos, tudo que a gente quer, que também isso depende do convencimento do próprio Conselho Nacional de Educação e de quem de direito, mas o que nós queremos é que em todos os currículos das graduações e pós-graduações tenha esse conteúdo, não é uma disciplina, é que todas as disciplinas elas tenham esse campo, né, de debate, de aprendizado, de informação, de estudo, a questão de gênero, raça e etnia. Claro, Uma outra atravessa questão. qualquer A fase. outra que nós queremos, vamos implantar, já estamos implantando, junto com o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, as cuidotecas, para que as mulheres possam estudar. E a Laís Abrão me deu uma notícia boa que ela disse que nós já temos recurso para implantar 250, 300 cuidotecas. Então, isso é uma coisa muito boa, importante, para as mulheres Então, isso poderem podemos deixar noticiar. seus filhos. Isso. Nós Oi? vamos pedir, nós podemos noticiar isso então, né, na Ah, nossa. pode noticiar sim, que o governo do presidente Lula está cuidando das mulheres e das Da crianças. ministra E Márcia. também as entregas das casas brasileiras, né? Ah, Que bom, aí sim. Aí nós estamos nesse mês de março, nós tivemos, desde o dia 1º, que foi aquele ato tão importante em São Paulo, né? No lugar onde a Tainara foi arrastada e depois morta. Então, nós contratamos grafiteiras, inclusive lá da comunidade do Parque Novo Mundo, onde a dona Lúcia mora, a mãe da Tainara, e fizemos uma grafitagem linda lá. É só passar, né, na marginal ali que vocês vão ver o muro, né, todo pintado, é uma arte linda no Parque Novo Mundo. Pode nos ajudar aí a divulgar isso, né? Usamos também um mastro do Correio naquele dia para dizer Brasil contra o feminicídio. Reunimos a família da Tainara, a comunidade, parlamentares, vizinhança, todo mundo para começar assim o mês de março. E temos até dia 31, todos os dias nós temos atividades. Hoje, por exemplo, a nossa secretária executiva está lá em Porto Velho, lá em Rondônia. Então, assim, né, eu estou indo, já fui para 24 estados e vou continuar indo. E nós estamos inaugurando agora 4 casas da mulher brasileira. Fui inaugurar Macapá, agora vamos inaugurar Aracaju. Depois, espera aí, que eu tenho um papelzinho aqui que me ajuda. Depois vamos inaugurar, acho que Vila Velha. é, Então, nós temos 11 casas em funcionamento, né? E essas aí, as outras que estão em desenvolvimento, algumas licitando obra. Nós vamos chegar a 43 casas da mulher brasileira e os centros de referência também. Nós já temos 15 em funcionamento e temos mais 20 em andamento. Os centros de referência são casas que recebem as mulheres, que acolhem, que orientam, que têm assistente social, psicóloga, que tem um espaço de cuidoteca também, que tem um espaço de formação. E a gente, como elas são mais baratas, a gente tem condição de pôr mais casas, centros de referência, né? Inclusive, a gente pretende ampliar isso. E as casas da mulher brasileira, como é um valor mais alto e também é um serviço mais sofisticado, vamos dizer assim, a gente depende também da vontade do Estado, né, do governo estadual e do governo municipal. Uma outra coisa importante são as lavanderias coletivas, porque são espaços, são centros de convivência e cuidado, na verdade, Muito porque legal além isso. das Chegou a mulheres. noticiar. Oi? A gente chegou a noticiar, muito legal Isso, sobre isso.
porque são espaços em que as mulheres, primeiro que elas economizam o seu tempo, porque aí, enquanto elas estão lavando a roupa ali, elas estão participando de cursos, elas estão participando de rodas de conversa, de outras atividades. Isso é muito importante. E temos toda a área, né, de uma secretaria inteira sobre autonomia econômica e política de cuidados. Dos nossos grandes desafios é pôr em prática a lei de igualdade salarial. Essa é uma cobrança que o presidente Lula faz sempre, porque nós ainda temos mulheres na mesma função ganhando 21% a menos do que os homens. Então, não tem sentido. Então, isso também é né, um tema importante para vocês veicularem, que as empresas precisam ter essa consciência, essa responsabilidade para cumprir a lei. Né? É isso, é uma questão de cumprir a lei. Ministra, agora, bom, a gente falou aí de várias políticas estruturantes, que, como a senhora mesma disse, dependem da boa vontade política, muitas vezes local, né, de outros poderes, e até mesmo de parlamentares que estão aí, né, em Brasília, da boa vontade de quem está no Congresso e de ajudar a fazer a coisa andar. Primeiro, uma coisa é a seguinte, nós vivemos, eu queria fazer só um comentário, eu acho assim muito louco que nós estejamos vivendo este momento no país, 10 anos depois, menos, pouco mais de 10 anos depois, a gente ter eleito pela primeira vez na história a primeira presidenta mulher da República no Brasil. Um dos países do tamanho, do porte da democracia brasileira, é um feito inédito, né? Convenhamos. E mesmo onde que se encontra, né, essa distância política que um dia foi capaz de eleger uma mulher ex-guerrilheira presidente da República e que hoje não consegue levar ao Congresso, por exemplo, uma representatividade real das mulheres, né? Sim, Como que a gente faz, como que a gente faz é uma pergunta muito abstrata, né? Mas como poderíamos trabalhar de forma também nessa formação de amparo, mas também na formação política, de levar o conhecimento dos direitos e de trazer essas mulheres e preparar. Porque nós temos um desafio, que primeiro que está posto, que é recompor esse Congresso. E segundo, povoá-lo de mulheres e mulheres é, comprometidas com a política, sim, digamos, progressista, não progressista, mas com a política vamos dizer, a democracia liberal em que vivemos, pelo menos, e hoje não é o que temos, né? Hoje, há pouco tempo, tivemos aquela mulher fazendo aquela coisa horrorosa da blackface lá, sim, coloca em xeque esse papel das mulheres, não claro, mas coloca ali, ué, o que que estão fazendo ali de fato? sim, E essa coisa, que país é esse que já elegeu pela primeira vez uma ex-guerrilheira, uma mulher presidente da República na América Latina, uma das maiores democracias do mundo e que hoje vive esse estado de calamidade, assim, tanto de representação política quanto de violência de gênero. sim, sim. Então, é isso, né? Eu acho que, bom, primeiro que nós avançamos muito com a Lei Maria da Penha. Quando a Lei Maria da Penha estabelece, caracteriza os tipos de violência, não é, doméstica, sexual, psicológica, isso dá, claro, todo um embasamento, e uma estruturação para as políticas públicas. Depois vem a lei, a violência também, a violência patrimonial, que é justamente essa reprodução da tentativa de uma subalternização, de fazer questão de criar uma dependência nas mulheres, para que elas se sintam, né, dependentes e não consigam tomar uma decisão para se livrar de um agressor. Aí nós temos, então nós vamos tendo inúmeras violências, né? A violência política de gênero é outra. Foi a primeira atividade que eu participei quando a deputada Célia Chacriabá chamou uma coletiva o ano passado, em maio, para tratar disso. Porque nós temos hoje na Câmara Federal 513 deputados e deputadas, 91 mulheres. E essas 91 mulheres
é impressionante, eu fico sempre comentando, é insuportável, eu não sei como elas aguentam, porque todos os dias elas são aviltadas, elas são agredidas, porque os homens, uma parte, né, boa parte desses deputados agridem, ofendem, menosprezam tudo que elas fazem. Por outro lado, são elas as responsáveis por mais de 44% de toda a produção da Câmara está nesse grupo de 91 mulheres. Então, e aí com a presidenta Dilma aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, ela foi uma excelente ministra de Minas e Energias depois da Casa Civil. Dilma tem uma história, né, exemplar na sua luta naquela geração, né, em que as pessoas eram presas, torturadas por se rebelarem contra as injustiças, e, no entanto, a Dilma, por um processo mesmo de muita mobilização popular, né, de uma determinação aí também do presidente Lula, que é uma grande liderança hoje, liderança mundial, podemos dizer assim, né? Ela foi eleita. E aí, uma violência absurda praticada contra ela, que foi o impeachment, e que depois saiu numa letrinha na página de um jornal que não tinha havido nenhum tipo de crime, pedalada, etc. Então, Falta de eu rodapé penso, simples, né? exatamente. Eu penso que ainda nós estamos devendo para a presidenta Dilma uma reparação disso, sabe? A gente, claro que ela mesma, né? Ela superou, ela deu show nas falas dela, nos depoimentos todos dela, né? Mas assumiu a liderança dos BRICS, tem feito um trabalho incrível, mas o Brasil tem uma dívida com essa mulher, né? E essa violência política, ela é todo dia. Toda vez que eu vou no município, uma vereadora conta o que ela passa, né? Então, nós temos em todos os lugares vereadoras, professoras, delegadas, reitoras, empresárias, todas as mulheres sofrem, né, dessa violência política, porque tem uma disputa, porque os homens não se conformam de serem chefiados por uma mulher. Olha o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? E Isso agora, então. atrapalha o pedido Oi? do presidente, e isso atrapalha o pedido do presidente Lula para que a gente faça a renovação do Congresso e que essa renovação Isso. venha com a presença de mulheres, né, ministra? Isso mesmo. Nós estamos defendendo paridade. 50% de mulheres e 50% de homens. Eu participei no STF a semana passada da Corte Interamericana, que reuniu, né, países e juízes de outros países, e eu representei a OEA junto com a secretária executiva da OEA, a Alejandra Mora Mora, porque eu sou presidente do MESEC, via né, a Carta de Belém do Pará, e nos reunimos no ano passado, tiramos a lei modelo sobre violência digital, que é o outro ponto que eu queria falar, e lá nesse posicionamento do Brasil, nós lemos isso, que nós defendemos a paridade, né, entre mulheres e homens em todas as instâncias, em todas as representações de mandatos políticos. Esse é um processo que nós ainda temos que trabalhar muito, mas eu tenho falado disso, né, entre todas as mulheres e tenho dito: nós mulheres elegemos quem a gente quiser. Agora, precisamos ter esse compromisso, precisamos nos juntar, precisamos nos mobilizar, precisamos tomar essa atitude. Ministra, a gente está com o tempo correndo aí, né? É A gente verdade. Eu vou ter que ir para o queria ainda Senado que agora. a senhora falasse rapidamente sobre a questão da misoginia nas redes, que vai virar mais uma batalha, né? Acho Isso. que, de certa forma, integra o pacto, eu vejo assim, né? Mas Não há é dúvida. importante a senhora pontuar esse assunto para a Claro. gente. Tá ótimo. Então, nessa conferência do MESEC, que ocorreu no final do ano lá em Fortaleza, nós tiramos uma declaração muito importante, muito avançada, porque também entre os países não é tranquilo isso, né? Quer dizer, quando a gente vai para a ONU, quando a gente está aqui na América Latina e Caribe, nós temos que fazer
uma concertação para que a gente consiga avançar até no uso dos termos. Falar em igualdade de gênero não é tão simples aparecer nos documentos. E nós conseguimos uma declaração boa e tirar como uma conclusão uma lei modelo sobre violência digital. E essa lei modelo nós já trouxemos, né, aqui para o Brasil assumir isso, e nós já temos aqui na Câmara Federal a deputada Jaque Rocha e outras deputadas já apresentaram esse projeto de lei sobre a violência digital. Então, isso o Brasil já tinha avançado na questão, por exemplo, da lei da adultização das crianças, da lei impedindo o uso de celulares nas escolas e de todos os procedimentos. Agora, o governo vai pôr um decreto muito importante sobre isso, né? Tá para sair esse decreto, porque é inadmissível o que tem acontecido. Se a gente não enfrentar isso, esse discurso de ódio, né? A misoginia vai só se reproduzir. As deepfakes, deep nudes, red pills, machosfera, quer dizer, é uma rede empoderada, é uma rede que tem poder, infelizmente, que atinge muitos jovens, né? E que isso virou uma É, forma, né? Inclusive da própria economia. E aí os donos de plataformas não têm nenhuma ética, nenhum escrúpulo, né, pelo em contrário, eles reproduzir. incentivam, né? Liberam, porque Isso, a libera, corrupção não acontece de incentiva. forma espontânea, é uma coisa Exatamente. dada, tem. Claro, exatamente. E como, né, como esse processo de naturalização da própria brincadeira, da piada, né, das músicas. Agora, às vezes, eu ouço uma música antiga e eu fico pensando, essa sertaneja universitária, meu Deus do céu, quer dizer, o que são as letras das músicas, né? Então, exige de nós, vai exigir mesmo um processo de radicalização, né? Da nossa concepção, da nossa atitude, e aí as redes precisam, né, ter uma mudança, uma transformação drástica. Eu não posso adiantar, mas eu tenho certeza que esse decreto que vai sair agora, não é, Aí ele quando? baliza, ele tá para sair, ele vai balizar, ele vai, né, ajudar muito, porque o Estado tem essa responsabilidade, ele tem que enfrentar coisas, apesar, às vezes, da oposição, não é? Ele tem que regulamentar, né, sob pena de inviabilizar tudo, quer dizer, de ter uma contradição. Não adianta pôr no currículo escolar e continuar a fazer com que as redes, né, não alterar as redes, que têm esse potencial enorme, que chega em todo lugar, né, usando, principalmente até porque crianças, a partir de 5, 6 anos, começam a usar celular. Então, Foi. nós temos que fazer uma mudança drástica aí nessa cultura para que as redes sejam de fato um instrumento de salvação da vida das mulheres, seja um instrumento de aprendizado, seja um instrumento de socialização, né, das coisas boas que a gente produz no Brasil. E a gente produz muito, isso que às vezes me entristece muito, sabe? Quando eu viajo e conheço as experiências que as mulheres fazem, é incrível, porque as mulheres, ao mesmo tempo que elas sofrem demais, que elas são mortas por serem mulheres, são as mulheres as mais impactadas num desastre natural, são elas que se levantam no dia seguinte prontas para agir, para se organizar, para chamar a vizinhança. E as Abraço. mulheres não são egoístas, as mulheres são coletivas, elas não pensam só em si. As mulheres, né, pensam nas outras mulheres, nas outras famílias, nos outros núcleos. Então, elas reúnem as comunidades, os territórios. Então, isso me encanta muito quando eu vou me encontrar com as mulheres e que eu vejo, né, a capacidade que as mulheres têm de levar um país à frente. É isso que acontece no nosso Brasil, com a maioria sendo mulheres. Ministra, é para aproveitar essa última fala da senhora, sendo aqui um pouco lacaniano,
As mulheres que põem esse país para frente. Então, vamos lá. Fernanda, acho que a gente já encerra por aqui, né? Então, vou aproveitar esse gancho que a senhora deu. Achei a frase maravilhosa dessas mulheres que põem o país para frente, porque é isso, nasce da solidariedade, desse abraço, desse quase um cumprimento de um papel social, né, do cuidado, que acaba virando essa rede coletiva aí de solidariedade mesmo. De fato, não existe coletivismo igual existe partindo das mulheres, né? Até com os homens, né? Não só entre Sim, as mulheres. claro, claro. Mas nós estamos aí num ano eleitoral, né, ministro? Um ano difícil. Como a senhora disse, vem aí as deepfakes, as fake news e etc. Então, só para encerrar mesmo, de forma curta, como esse tema impacta nas eleições, ministra Márcia? E como a senhora vê a melhor maneira desse tema ser abordado durante o período eleitoral, que a gente sabe que tem que ter uma abordagem, além de assertiva, eleitoral, né, que nos traga votos. Eu acho que esse tema já está meio que pactuado, as pessoas estão muito interessadas e preocupadas com essa situação que a gente já vive, mas acredito eu, este será um grande tema das eleições junto à escala 6x1, junto à autonomia das mulheres também, de que forma passa por essa luta também uma autonomia econômica, social e posicionamento melhor na sociedade das mulheres. Então, o que que a senhora espera dessas eleições e como a senhora vê essa discussão avançando durante as eleições? Vamos dizer assim, para os nossos leitores, como eles vão discutir isso durante as eleições e ajudar nesse processo? Como poderemos ajudar nesse processo da maneira mais assertiva possível dentro desse contexto eleitoral, nas várias esferas que nós teremos agora? Bem, eu entendo, sempre entendi isso, né, desde criança, porque eu venho também de uma família que sempre tratou muito e sempre teve uma formação muito solidária, muito comunitária. Então, eu penso que as eleições é um momento decisivo de escolha do futuro. Quando a gente vota numa mulher, num homem, para os cargos, né, necessários aí, nós estamos votando no futuro e escolhendo o futuro. Escolhendo, obviamente, quanto mais as candidatas e os candidatos se colocarem de uma forma honesta, de uma forma franca, de uma forma democrática, melhor, não é? Então, isso depende muito, por isso que eu digo, as mulheres, por elas serem maioria e terem um poder grande também sobre os homens nesse aspecto, sobre os filhos, sobre a vizinhança, porque é a mulher que conversa. A mulher não vai lá no dia da eleição e vai pôr o voto lá e acabou. A mulher conversa sobre eleição no ônibus, no trabalho, no bar, no restaurante, na vizinhança, na igreja, né? Então, as mulheres têm esse poder. Então, primeiro isso, eu acho que a gente tem que pôr as eleições, né, na boca das comunidades, do povo mesmo. Nós temos que partir do princípio que é possível, sim, a gente eleger pessoas comprometidas, porque esse jeito de fazer política completamente, né, descolado daquilo que a gente sonha em termos de paz, em termos de compromisso ético, em termos de projetos e de uma gestão, não é, boa, democrática, isso as pessoas, e principalmente os jovens, não é? Eles têm uma desesperança. Então, trazer a juventude para esse momento é muito importante. E eu tenho dito claramente isso. Nós, mulheres, não podemos votar em homens que são agressores. E nós sabemos, a gente vê isso toda hora. Seja um prefeito, um governador, um deputado, um senador, é impressionante o que a gente vê sair da boca deles, né? Então, nós não podemos votar em quem. E geralmente, quando eu falo isso, vem aplauso de pé das mulheres, porque as mulheres não suportam mais. Então, acho que essa é uma questão
não é muito séria. Qual é o perfil? Isso nós temos um compromisso, eu tenho falado isso em todas as plenárias. Aqui não se trata de um debate ideológico, partidário, mas se trata de um debate de futuro, um debate ético. E nós, depois, senão, depois nós vamos continuar chorando, continuar sofrendo, quando a gente elege, né, um grupo de mandatários aí do poder, seja no legislativo, estadual, federal, no governo, nos governos federais. Olha, eu tenho olhado, eu tenho viajado e conversado com os governadores e governadoras. Quando a gente tem um governador sensível, solidário, imediatamente ele toma atitudes. E ele é uma liderança no Estado, é ele o líder. Então, ele pode comandar. Me lembro no final do ano, quando eu pedi para os governadores fazerem vídeos, rapidamente, os governadores sensíveis, democráticos, imediatamente mandaram vídeos falando, defendendo as mulheres. Então, tem muita diferença. Então, debater eleição, a escola tem que debater, a unidade básica de saúde tem que debater, o CRAS, todos os espaços onde nós estivermos tem que debater eleição como os próximos 4 anos das nossas vidas que poderão ter, né, uma consequência muito boa ou uma consequência muito ruim. E ter mais mulheres exercendo o poder é sempre muito melhor. Isso também já está provado. As mulheres, por si só, independente, inclusive, de partido, elas têm um nível de compromisso muito maior. Então, falar das eleições, debater as eleições, falar, dar entrevista, quer dizer, a própria mídia tem um papel fundamental nesse momento eleitoral. E nós estamos nessa, né? Com os conselhos, com as conferências. Você sabe que nós estamos trabalhando para elaborar o Plano Nacional de Política para as Mulheres este ano e vamos implantar um Sistema Nacional de Política para as Mulheres. Nós não falamos disso, mas é muito importante, porque nós queremos juntar nível federal, estadual, municipal, integrar as ações e fazer um sistema onde haja um padrão de informação, de formação, de conhecimento e de proposta de uma rede de serviços. E é claro que se a gente tem bons parlamentares, nós, inclusive as próprias emendas parlamentares, hoje são 60 Ah, bilhões que nós temos de emendas parlamentares. Para quem eles canalizam? Né? É muito pouco ainda o que vem para o Ministério das Mulheres, mas não tem problema. A gente quer que vá para a saúde, para a educação, para a assistência social, para a cultura, para o trabalho, para que lá, né, as políticas públicas aconteçam e a gente monitore, mas é claro que nós também fazemos questão de aplicar bem esse recurso das emendas que vem para cá. E isso muda, uma eleição muda tudo, a visão das pessoas né, que a gente elege.